Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje a gente vai conversar sobre os lançamentos de fevereiro. Antes de qualquer coisa, quero pedir desculpas se a iluminação não estiver boa, se vocês estiverem ouvindo um ruído de fundo, porque assim, gente, tá chovendo muito. A gente tá de tarde, tá cedo, mas assim, o céu tá completamente escuro, né? Então acaba vindo esse barulho de chuva e tudo mais, então eu espero que vocês não se incomodem, mas é o tempinho que eu tô tendo pra gravar, tá? E já deixa um like pra ajudar na divulgação do conteúdo, e se você for novo por aqui, por favor, já se inscreva pra não perder nada do que estiver saindo. E caso você ainda não saiba como estão funcionando as coisas aqui, eu não falo todos os lançamentos, tá? Nesse tipo de vídeo, até porque é inviável. As editoras acabam lançando muita coisa, fica difícil realmente de acompanhar. Eu acabo falando mais dos livros que me interessam, ou que combinam mais com o estilo do canal, tá bom? Pra servir aí de indicação pra vocês poderem ficar de olho. E aqui no caso vou estar mencionando os livros por ordem de data de lançamento, tá? Os que estão sendo prometidos aí pro início do mês até o fim do mês. Enfim, começando por um aqui que na verdade é um relançamento. A Intrínseca vai relançar o livro O Oceano no Fim do Caminho. Nessa história a gente vai ter um cara que ele vai estar voltando para a terra dele natal por causa de um determinado funeral. E quando ele chega lá, ele acaba indo visitar a casa de uma amiga de infância, né? Que ela morava ali com a mãe e com a avó. E isso vai acabar trazendo lembranças da infância dele de volta. E nisso a gente vai acompanhar alguns fatos que aconteceram naquela época, que vai estar envolvendo ali uma magia e amizade. Essa nova edição, ela tem capa dura, corte colorido, tem algumas ilustrações também. E eu achei até bonita, só que eu não sei ainda se eu vou adquirir, né? Só pelo o status de coleção, porque eu ainda tenho a minha edição antiga, tá? Essa é a minha história favorita do Neil Gaiman. Ela tem um realismo mágico muito forte, inclusive algumas pessoas acabam estranhando, né, quando começam a ler Neil Gaiman através desse livro, mas assim, eu acho uma história incrível. Não sei ainda se eu vou pegar essa nova edição. E assim, gente, mesmo com todas essas questões assim de edição de luxo, eu achei o preço um pouco salgado, tá, pra ela, então no meu caso, eu pelo menos vou esperar baixar muito de preço ainda. E recomendo pra quem não leu, pra quem gosta de realismo mágico, quem quer conhecer a história, pra quem é fã do Neil Gaiman, mas eu mesma vou estar esperando baixar, porque é um livro muito pequeno pra R$100, tá? Normalmente nesse tipo de vídeo eu acabo não mencionando algumas continuações se eu não tiver lido o primeiro livro, né? Porque como é que eu vou querer o segundo se eu ainda não li o primeiro? Mas um que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é que a Plataforma 21 vai estar lançando Purpúria, que é a continuação de Belladonna. Belladonna foi um livro que eu apresentei aqui pra vocês também nesses vídeos de lançamento. É um que eu tenho muito interesse em adquirir, porque a sinopse do primeiro me chamou bastante atenção. Basicamente a gente tinha uma menina que ela foi passando de tutor em tutor, e esses tutores estavam mais interessados na própria fortuna da garota do que cuidar dela em si. Até um determinado momento em que ela vai parar numa casa, né, onde o patriarca dá muitas festas ali, enquanto a filha tá sofrendo de uma doença e o filho tá tentando manter ali a reputação da família. E no caso, a esposa do cara, né, ela já é falecida. E a menina, né, ela começa a ver o espírito dessa esposa. Então a menina começa a investigar, né, o que pode ter acontecido com essa mulher, e para isso ela vai ter a ajuda da própria morte. Essa sinopse me chamou muita atenção, eu já tinha comentado isso com vocês, e agora já saiu o segundo. Inclusive, gente, não tive como adquirir ainda o primeiro, mas eu quero muito ler essa série. Então, pra quem já leu o primeiro livro, gostou, tá interessado, já fica aí o aviso que a Plataforma 21 já trouxe o segundo pra gente. E pelo que eu pude ver pelo Goodreads, vai ser uma trilogia mesmo, tá? Outro lançamento que me chamou bastante atenção foi A Rainha Negra. Aqui a gente tem uma menina que ela acabou sendo coroada como a rainha do baile, só que na noite da coroação ela acabou sendo assassinada e o seu corpo foi desovado num local onde costumavam enterrar os antigos escravizados. E em meio disso a gente vai ter a melhor amiga dessa garota que foi assassinada tentando descobrir quem foi. Existem suspeitas a respeito de uma garota branca, rica do local ali, que era outra competidora, e ao mesmo tempo a gente vai ter o pai da melhor amiga sendo o primeiro capitão negro de polícia. Então ele acaba se vendo ali um pouco atado, né, por causa de umas burocracias e politicagem da instituição, né? Então a melhor amiga da menina acaba com medo de que o assassino acabe saindo realmente impune. Me pareceu uma espécie de suspense, mistério adolescente isso aqui, só que vai estar ao mesmo tempo trabalhando temas importantes aí como segregação racial, a atuação da polícia e os preconceitos. Achei interessante, quero dar uma chance pra esse livro. Agora um livro que não tava assim, me despertando tanto interesse, né, é o A Fúria. E esse livro é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa. E
A Paciente Silenciosa foi um livro que teve muito hype, muita gente adorou, né? Mas assim, eu ainda não tinha lido, eu consegui ler só agora, né, no carnaval. E eu realmente gostei da história, né? Fiquei interessada pra ler mais livros desse autor. Aqui tem uma premissa que é bem clichê, né? Aquela vibe Agatha Christie da vida, porque a gente tem uma ex-celebridade que ela é bem reclusa, mas todo ano ela dá uma festa numa ilha particular, só que em um determinado momento acaba acontecendo um assassinato. E a gente vai ver que essas velhas amizades aí acabavam ocultando ódio e desejo de vingança. É uma premissa bem clichê, né, pros livros do gênero, mas como eu já gostei de um outro livro do autor, eu quero dar uma chance pra esse aqui também. Aí um lançamento que tá sendo aguardado por muita gente é o livro Babel, da mesma autora de A Guerra da Papoula. Confesso que esse aqui me chamou mais atenção do que a própria Guerra da Papoula, porque esse aqui, no caso, é um livro único. Não tem muitas informações sobre esse livro, acho que quando o livro é muito hypado, eu evito ficar lendo sinopse e coisas assim, pra eu meio que não enjoar da história antes de ler, né? O pouco que eu sei, gente, é que a gente tem um menino órfão aqui, que ele acaba sendo levado por um professor misterioso que vai ensinar ali pra ele diversos idiomas, né? Desde o latim, grego antigo, e vai estar preparando ele pra ingressar numa instituição que se chama Babel. E no meio desses estudos sobre a língua e tudo mais, a gente descobre que há magia nas palavras aqui, e que essas palavras podem ser instrumentos de poder. Não procurei muito mais do que isso, eu acho que isso bastou pra me deixar curiosa. Também tô evitando ter muitas informações porque eu não quero desanimar, mas eu tenho a sensação que eu vou gostar, sabe? E o livro também já foi vencedor de prêmios como Nebula e Locus. Aí um relançamento que eu realmente fiquei curiosa em ler é A Volta do Parafuso, que vai estar saindo aí com uma edição realmente bonita da Dark Side, porque as outras edições que eu tinha visto desse livro, gente, eu confesso que eu achava bem feia. Eu tinha uma curiosidade sobre a história, afinal de contas eu sei que esse livro inspirou alguns filmes de terror que eu adoro, né? Mas eu nunca tinha lido o original. E o que nós vamos ter aqui é um grupo de pessoas lendo ali um manuscrito que foi deixado por uma mulher já falecida, que vai estar contando sobre o período em que ela estava trabalhando numa casa responsável pela educação das crianças. E vão ser citados ali alguns acontecimentos estranhos relacionados a essas crianças e a alguns funcionários da mansão. Tenho muita curiosidade sobre esse livro, porque eu sei que A Volta do Parafuso, gente, também influenciou alguns autores, como Oscar Wilde, Peter Straub. E assim, em termos de peso, ele meio que anda ali lado a lado com autores como Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker. E na descrição da Dark Side, gente, ainda tava dizendo que essa edição é ilustrada. Eu não consegui ver as ilustrações, né, porque o livro não saiu ainda. Eu, no caso, tô gravando esse vídeo no dia 15 e o lançamento dele é no dia 23. Então, assim, não consegui ver fotos de como é que o livro tá por dentro, né? Tem só aquelas que a Dark Side põe mesmo como propaganda, mas não dá pra gente ver detalhadamente. Enfim, é um livro que eu com certeza vou querer adquirir depois, né? Porque eu já queria ler há bastante tempo, só que eu ficava com certo receio porque as outras edições que eu via dele eram muito feias. E essa aqui, nossa, é a primeira edição bonita que eu tô vendo desse livro. Aí um livro de contos que no caso eu já tenho aqui a edição em e-book mesmo, né? Porque eu consegui pegar pelo NetGalley, é Coelho Maldito. Esse aqui eu pretendo fazer um vlog pra vocês porque é um livro de contos, né? E são contos que vão misturar temas como realismo mágico, terror, folclore, ficção científica, fantasia. Então, assim, esse contexto já tem tudo pra eu gostar desse livro, né? Então eu quero conversar com vocês melhor sobre cada conto aí dentro do vlog. Óbvio que vai ser sem spoiler, tá, gente? Não sei muito mais do que isso, também nunca tinha escutado falar sobre essa autora, mas de fevereiro eu acho que esse é o livro que mais me chamou a atenção e eu pretendo ler bem em breve pra poder trazer as minhas impressões pra vocês. E agora também a gente vai ter a edição do Hotel Magnifique. Já tinha saído uma que eu acho que era em parceria da Record com a tag, né, mas assim, era só pra quem era assinante daquele clube. A edição era muito bonita e tudo mais, só que assim, eu nunca assinei a tag, tá, gente? Então, eu tava realmente esperando que publicassem essa edição popular aqui. E basicamente a gente tem uma história de um hotel que tá sempre mudando de lugar. Tem duas irmãs que admiram a história desse hotel, são loucas pra conhecer esse hotel, e num determinado momento em que esse hotel para na cidade delas, elas fazem de tudo pra serem contratadas por ele, porque elas acreditam que se elas forem contratadas, funcionários desse hotel, elas vão viver de uma forma incrível, né, por conta daquela magia. Só que à medida que as coisas vão acontecendo, elas percebem que esse hotel não é bem o que parece. E que esse lugar que parecia ser um sonho, na verdade pode acabar se transformando num grande pesadelo. Eu tô muito curiosa por esse livro. Eu já tinha visto algumas resenhas do Goodreads há bastante tempo atrás, porque era uma história que eu já tava procurando, que eu tava realmente interessada. E assim, gente, tá variando muito, porque eu vi pessoas elogiando e outras pessoas reclamando. Eu vou ler pra tirar as minhas próprias conclusões, tá?
Pra quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu comecei a ler biografias tem pouco tempo, tá? Essa parte de não ficção não era algo que eu consumia com frequência. Tô começando agora, tô vendo que eu estou gostando. E uma que vai ser lançada agora é Necronomicon, Vida e Morte de H.P. Lovecraft. Assim, gente, eu tenho total consciência que esse cara, ele era muito controverso, sabe? Ele era realmente racista, ele tinha muito preconceito, só que o legado que ele deixou relacionado ao horror cósmico é inigualável, sabe? Eu gosto muito das histórias de terror dele. Só que aquela coisa é uma literatura para adultos, então a gente lê com consciência. E é até bom a gente ler certas coisas assim, que a gente vê que existem certos preconceitos e tudo mais, que eram provenientes da época, do contexto que a pessoa vivia, e a gente notar o quanto que aquilo é errado. Porque só assim a gente entende o quanto que a humanidade evoluiu. Tudo bem que não tá perfeita, né? Porque também tem um monte de gente preconceituosa por aí ainda, mas a gente consegue perceber os erros do passado. E esse negócio de virar e falar assim, não lê isso e aquilo porque o autor era assim, assim, assado. Não, gente, a gente precisa conhecer essas histórias. Porque a partir do momento que a gente censurar tudo e dizer, não lê por causa disso, vai chegar um determinado momento da humanidade que a gente vai esquecer esses erros e vai começar a cometê-los de novo. Então, sim, eu tô realmente interessada nessa biografia aqui. Provavelmente esse aqui eu vou demorar um pouquinho, porque dos livros de biografia que eu tenho aqui pra ler, ainda falta eu terminar de ler o do King, né? Então, esse aqui provavelmente deve ser a próxima biografia que eu vou pegar. Aí tem um livro aqui que eu não vi as pessoas comentando sobre ele ainda, mas me chamou muito a atenção. Eu fiquei bem intrigada. É Se os Gatos Desaparecessem do Mundo. Basicamente, a gente vai ter um cara aqui que ele é bem afastado da família dele, ele não tem muito contato com essas pessoas, ele é bem solitário, mora sozinho com o gato dele, só que em determinado momento ele acaba recebendo o diagnóstico de uma doença em fase terminal e que ele vai ter poucos meses de vida, talvez até só algumas semanas. E nisso, o diabo literalmente aparece na porta dele e fala que cada coisa que ele estiver disposto a fazer desaparecer do mundo, ele vai ganhar mais um dia de vida. Então, pelo visto, vai ser um livro bem reflexivo, né, daqueles do tipo, como é que você vai distinguir o que é dispensável daquilo que se ama? Como que vai decidir o que realmente vale a pena na vida? Esse aqui realmente foi uma sinopse que me deixou bem intrigada, tá, gente? Quando eu ler, eu venho conversar com vocês sobre esse livro. Aí também tem um livro aqui que eu já tô com ele no meu Kindle, né, porque eu peguei pela plataforma do NetGallery, que é A Serpente e as Asas Feitas de Noite. A sinopse me interessou? Não muito, gente. Só que tem um detalhe. Eu tô carente de histórias de vampiro. Aqui, basicamente, a gente vai ter a filha adotiva do rei dos vampiros. Então, ela é uma humana, né? No meio de um monte de predador. E a única chance dela sobreviver em meio àquilo tudo é ela vencendo um determinado torneio que é comandado pela própria deusa da morte. E para poder resistir às brutalidades da batalha, ela acaba tendo que se aliar a um determinado rival dela. Aqui é uma romantasia, né? A gente sabe que os dois vão se apaixonar. Eu achei a sinopse, né, até que bem similar a um livro que eu mencionei pra vocês no vídeo passado de lançamentos, que era Uma Magia Fatal. A única diferença é que aqui, ao invés de humanos, são vampiros, né, envolvidos. Mas assim, tô curiosa, né? Tô carente de vampiro, então vou dar uma chance. Já tô com esse livro no Kindle. E é uma duologia, então assim, não é uma série muito extensa. E isso é algo que me motiva muito, gente, porque séries muito longas de fantasia me dão uma desanimada. Mas duologia é gostosinho de ler. Aí pra fechar, um dos lançamentos que eu tô mais interessada é o Devoradores de Livros. E na propaganda a gente tava dizendo que era uma fantasia de terror. Só aí já me pegou, né? E pelo que eu vi, tem um determinado local onde vive uma família, uma espécie de linhagem secreta de pessoas que se alimentam de livros e eles retêm todo o conhecimento daqueles livros após comê-los. Tipo, literalmente comê-los. E aí, pelo que vinha falando na sinopse, parece que é como se cada tipo de livro tivesse uma espécie de sabor diferente para eles. Como se ao comer mapas isso ajudasse eles a lembrar dos lugares. Ou, por exemplo, romances têm um gosto doce. E quando as crianças são mal comportadas, eles dão páginas de dicionário mofado pra elas como castigo. Tem esses detalhezinhos na sinopse que eu achei sensacional. Só que em determinado momento, uma das pessoas dessa família vai acabar tendo um filho que tem um apetite raro e sombrio, que não é por livros, e sim por mentes humanas. Então, assim, esse aqui tá com a cara de fantasia gótica que eu vou adorar. Então esse é o lançamento que eu tô mais ansiosa. Ele vai sair bem no finzinho do mês. Agora eu não me lembro de cabeça, mas acho que é dia 28 ou 29 de fevereiro. E assim, gente, eu tô realmente doida pra ler esse livro. E o melhor, gente, é que é livro único. Pelo que eu olhei do Goodreads, não tem continuação. Vai ser só esse aqui mesmo, sabe?
E assim, carência de fantasias de livro único, gente, porque é uma coisa muito difícil da gente encontrar. E bem, gente, esses foram lançamentos, assim, que eu selecionei do mês de fevereiro, que mais estava me deixando interessada e curiosa pra ler. E como eu mencionei, alguns eu peguei pela plataforma do NetGalley, então vou conseguir ler em breve, tá? Os outros eu pretendo comprar, mas assim, vai demorar, gente. Porque pelo tanto de lançamento legal que tá tendo nesse início de ano, meu Deus... As editoras estão esfregando a minha cara que eu sou pobre, tá? Enfim, esse era o vídeo de hoje. Me diga aqui nos comentários se vocês se interessaram por algum dos livros que eu mencionei. Qual aí te deixou mais curioso? E se tiver algum que você esteja interessado, que não foi citado aqui, comenta, porque aí serve de indicação pra outras pessoas também, tá? Por favor, não esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. O link de compra pra todos os livros que eu tiver mencionado vão estar aqui embaixo no box de descrição. E você adquirindo através desse link, vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E bem, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!